Oi gente, eu sou o Elton, esse é o canal Que Livro e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha do livro Frankenstein. Frankenstein nos conta a história de Victor Frankenstein, um cara extremamente interessado em história natural, anatomia, medicina, que acaba transformando isso numa obsessão para descobrir a origem da vida no ser humano. Após muitos anos de estudo, ele acaba descobrindo como a vida começa no corpo humano e ele acaba conseguindo dar vida a corpos já mortos. Então ele acaba tendo a brilhante ideia de criar sua própria criatura. E isso acaba, obviamente, saindo totalmente errado. Apesar de todo o estudo, de toda a obsessão do Victor Frankenstein para criar a sua criatura, ele acaba se assustando quando ele de fato consegue fazer. Então quando a criatura levanta, acorda, ele vê que ele finalmente alcançou o grande trabalho de dar vida a um ser, ele se assusta, abandona a criatura, que acaba causando todas as desventuras que a gente acaba lendo no livro. Desventuras que deram um grande nome à criatura, ao Frankenstein. Então a maior parte do livro a gente acompanha o desenvolvimento do Victor Frankenstein até ele chegar à idade adulta, quando ele cria o monstro e depois quando ele finalmente se encontra com o monstro e o monstro conta tudo o que aconteceu depois que ele o abandonou. Então a gente consegue ter uma perspectiva bem interessante da história do monstro, os motivos que levaram ele a se tornar um assassino famoso e também os motivos do Victor Frankenstein para criar essa criatura que não tem nome no livro inteiro, tá? O que é interessante até a criatura não ter nome. Mas infelizmente isso acabou gerando a falsa ideia de que o Frankenstein é a criatura. E também nós temos a sucessão de fatos após a criação da criatura. Por que que o Victor Frankenstein se desgraçou, tudo o que aconteceu, por que a criatura se tornou má, né, no fim das contas. E isso é muito interessante na história, a história tem um jeito muito interessante de se desenvolver. Acho que a grande pergunta do livro é mesmo a questão de será que a gente precisa da resposta de onde vem a vida? Será que a gente precisa ter o poder de dar e tirar a vida de um ser? Será que isso é algo importante? Será que a gente vai saber lidar com esse fato quando a gente chegar a alcançar esse objetivo final? Será que não é melhor a gente lidar com as vidas que a gente já tem? Tá aí, filosofia. O livro, na verdade, nos conta a história através de cartas. Desde o início a gente tem um viajante mandando cartas à sua irmã, e nessas cartas ele acaba contando que encontra um viajante lá no Polo Norte, no meio do gelo, ele encontra um viajante perdido morrendo, e esse viajante começa a contar a história dele. E essa é a história do Victor Frankenstein. Esse viajante é o Victor Frankenstein. Então o livro se desenvolve de uma forma muito interessante. A gente tem uma história dentro de outra história e acabam tendo outras histórias dentro dessa história. Então não é simplesmente uma coisa linear. Você não começa a ler o livro já sob a perspectiva do Victor Frankenstein. Na verdade você começa pelo viajante, no meio o conteúdo inteiro do livro é o Victor Frankenstein contando a história de como ele criou o monstro, como ele desenvolveu a técnica, como a relação dele, como era a relação dele com a família, tudo isso, até chegar ao ápice do livro, que é quando o monstro conta pra gente a visão dele da história. O livro mudou totalmente a minha perspectiva sobre a história. Na verdade eu sempre achei que o Frankenstein fosse um monstro, né, como todo mero mortal, mas além disso a história mostra pra mim uma coisa totalmente diferente. Todo filme que a gente assiste sobre Frankenstein, inclusive acho que 90 ou 99% dos filmes que já foram lançados sempre contam a história de forma diferente. O objetivo de todo o filme é mostrar a criatura que o Frankenstein criou como algo monstruoso, um vilão que mata todo mundo, e não é bem assim. Com o conteúdo todo do livro a gente acaba entendendo tanto o lado da criatura quanto o lado do Frankenstein. Então se você não conhece a história, se você não viu nenhum filme ou não leu nenhum livro, ou se você viu todos os filmes, leia o livro para que você realmente entenda o sentido da história. Na verdade, nenhum dos filmes, nenhum conteúdo que apresenta a criatura criada pelo Frankenstein traz a essência da história que o livro apresenta. Não sei se é apenas essa versão, que é uma versão de bolso, mas o livro me passou apenas a sensação de ser uma história muito corrida. Na verdade você tem o tempo todo aqueles resumos do tipo 15 dias se passaram, 10 dias se passaram e depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Em momentos o livro enrola bastante em fatos não tão interessantes. A gente tem grandes momentos focados apenas na relação do Victor com a família, com a prima, com o irmão, ou relatos que não trazem nada para a história que a gente quer ler. Mas se você for pegar o quadro geral, com todas as histórias, até mesmo as enrolações do livro, a história é muito interessante e é muito legal de se ler. Então, apesar de eu estar fazendo ele na Semana do Horror, o livro não me assustou de forma alguma, ele não tem nada de aterrorizante. Na verdade, você fica apenas com aquela expectativa de entender a criatura, de entender por que o Victor criou, que ela tá ali, o que vai acontecer com a criatura. Esse que é o mais interessante, esse que é o ponto que te prende ao livro, sabe? Existem várias versões de Frankenstein, essa aqui na verdade é uma das mais antigas. A Mary Shelley, pra vocês terem uma noção, ela faleceu em 1851, então a história é extremamente antiga. Então você consegue perceber isso na história, tem vários fatos antigos, ou cidades que mudaram de nome, e o livro traz algumas observações sobre esses casos. Então é extremamente interessante ver como uma história escrita há muito tempo
tempo consegue se encaixar em tudo que a gente lê hoje em dia, entendeu? Então muitas séries de terror, muitas séries de suspense, você encontra elementos que estão aqui em Frankenstein. Então, sinceramente, eu acho que isso aqui é um livro que todo mundo tem que ler. Se você vai começar a ler suspense, ficção científica, monstros, criaturas, vampiros, você tem que ler Frankenstein. Primeiro para desmistificar tudo que você tem na cabeça sobre ele. Então esquece o que você assistiu em Van Helsing, esquece. Eu acho que a história que mais se aproximou do que eu li no livro foi a da série Penny Dreadful, que um dia eu vou até abordar aqui no canal. É uma série muito interessante, tem na Netflix, tá? Já tem, não tem como você ter motivo pra não assistir, tem na Netflix. Então vou deixar o link aqui embaixo de algum resumo da série pra você ler. E ela fala sobre o Victor Frankenstein, sobre o doutor, e a história que eles apresentam de uma forma moderna é bastante semelhante à história que está aqui no livro. Então leiam, vale super a pena. Essa aqui é a versão de bolsa, ela é extremamente pequena, eu li extremamente rápido. Vale a pena você comprar, ler na hora de você estiver indo pro trabalho, pra casa, pro colégio, pra faculdade. Vale a pena você pegar esse livro, principalmente agora, a gente está no mês de outubro, então você não tem motivos pra ler nada que não tenha monstros. Tá? Então é isso, minha nota é 4,5 pro livro, tá? Eu só tirei meio ponto mesmo porque eu achei a história meio corrida, mas eu não tô fazendo uma crítica extremamente profunda sobre o livro, porque o livro é muito... tem várias nuances que eu posso me aprofundar. Eu tô fazendo mesmo uma resenha bem básica pra vocês, pra indicar essa leitura, que vale a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, né, clique em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo livro, a gente tá no mês do horror. E semana que vem tem mais, agora vídeos todo domingo aqui no Que Livro. É isso aí, beijo, tchau!